Oi, gente. Espero que estejam todos bem. Na nossa aula de redação, vamos continuar o trabalho com o texto dissertativo argumentativo. Falamos sobre a introdução, que é o nosso primeiro parágrafo, onde você pode utilizar para apresentar o tema de conhecimentos de história, de filosofia, dados estatísticos, culturais, citação de algum especialista. São as formas como você pode apresentar o seu tema no primeiro período lá da introdução. Hoje vamos falar de outro elemento que precisa estar na introdução, que é a sua tese. O corretor sempre verifica se no primeiro parágrafo aparece a sua tese. E o que é a tese? A tese, gente, é a sua opinião, seu ponto de vista. Então, aqui diz o seguinte: tese é a parte mais importante de um texto. Ela é o posicionamento crítico do autor. É por meio da tese que você indica, logo na introdução, o que será exposto nos parágrafos de desenvolvimento. Ou seja, a introdução vai nortear todo o seu texto. A tese é a sua opinião, o seu ponto de vista sobre o tema proposto. Ela pode ser apresentada por meio de declarações afirmativas ou negativas. É aquilo que você vai expor e defender em sua redação, através de bons argumentos, tentando convencer o leitor sobre seu ponto de vista. Se você não elaborou uma tese, você não produzirá de forma satisfatória um texto argumentativo. Ou seja, na introdução, nós temos que perceber a sua opinião, o seu posicionamento diante daquele problema que está sendo discutido. Então, a introdução não é apenas para você fazer citações, apresentar conhecimentos, informações. Ela tem que mostrar a sua opinião. Vamos ver aqui um exemplo. Temos aqui um parágrafo de introdução e eu dividi aqui em 3 partes. O primeiro, que está aqui de amarelo, representa a apresentação do tema. Nós falamos na aula passada que pode ser através de conhecimentos de história, dados estatísticos, culturais, citações, conceitos, e pode simplesmente ser uma afirmação de como está a situação daquele problema no mundo, no Brasil. Então, aqui diz o seguinte: sob a perspectiva filosófica de São Tomás de Aquino, todos os indivíduos de uma sociedade democrática possuem a mesma importância, além dos mesmos direitos e deveres. Como vocês podem ver, nesse primeiro período, não é a opinião do estudante, mas ele está mostrando um conhecimento de filosofia e um pensamento de um filósofo, São Tomás de Aquino. Ele usou até uma expressão muito boa que pode ser usada se você indicar algum conhecimento de filosofia. Por exemplo, sob a perspectiva filosófica de Platão, de Aristóteles, de Santo Agostinho. Então, dá para usar na filosofia essa expressão. Bom, mas aqui é a apresentação do tema. Uma forma de usar um conhecimento para apresentar o tema. Em seguida, ele vai mostrar a sua opinião sobre o tema, fazendo ligação com o que ele mostrou aqui no primeiro período. No entanto, percebe-se que, no Brasil, os deficientes auditivos compõem um grupo altamente desfavorecido no tocante ao processo de formação educacional, visto que o país enfrenta uma série de desafios para atender a essa demanda. Nesse período, o estudante colocou a sua opinião. A opinião dele é que os deficientes auditivos são um grupo altamente desfavorecido no que se refere à educação. Então, essa aqui é a opinião, é a tese que foi apresentada no segundo período. Aí, quando você coloca a sua opinião, você se pergunta: por que eu tenho essa opinião? Quais são os meus argumentos? E aí você tem que apresentar pelo menos 2 argumentos para que você possa desenvolver nos outros parágrafos. Então, está aqui esse trecho de azul. Nesse contexto, torna-se evidente a carência de estrutura especializada no acompanhamento desse público, bem como a compreensão deturpada da função social deste. Ou seja, ele acha que os deficientes são desfavorecidos por 2 motivos.
por causa da carência na estrutura e porque a sociedade não compreende a função deles, não vê como pessoas participantes dessa sociedade. Então, nós temos aqui a apresentação do tema, a opinião do estudante e, em seguida, já uma apresentação dos dois argumentos, que vão ser tratados nos próximos 2 parágrafos. Isso significa que o próximo parágrafo ele vai falar sobre essa falta de estrutura e no terceiro parágrafo ele vai falar sobre o que ele quis dizer com essa compreensão errada da função social dos deficientes, essa compreensão errada que a sociedade tem. Então, aqui nós temos 3 partes. A introdução vai apresentar o tema, vai conter a parte principal, que é a sua opinião, e vai apresentar os seus argumentos, ou seja, por que você tem aquela opinião, por que você tem aquele ponto de vista. Pelo menos 2 argumentos, para que você possa escrever 2 parágrafos no desenvolvimento. Professora, eu posso colocar 3 argumentos? Pode. É o máximo que as linhas da redação do Enem ou de algum concurso vai ter essa possibilidade. Então, mas você faz uma apresentação do assunto, mostra o seu ponto de vista, o corretor tem que perceber no primeiro parágrafo a sua opinião e em seguida você faz uma breve apresentação dos seus argumentos, dos seus motivos para que você tenha aquela opinião. Essa é a estrutura do primeiro parágrafo. Bom, eu vou pedir para vocês analisarem mais um parágrafo e também anotarem no caderno algumas expressões que você pode usar aqui no início de sua redação. Como a desse estudante que ele usou essa expressão sobre a perspectiva filosófica, tá bom? Tudo de bom para vocês.